dia ao nosso reitor, né? Que alegria. Queridos padres, queridos irmãos, né? Primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade de hoje poder partilhar com vocês um pouco da palavra de Deus, um pouco dessa meditação, né, que a futura Santa Helena Guerra nos traz. É um pouco engraçado, né? Eu que sou professor sempre tive a oportunidade de falar para um grande público. Hoje me vejo como se fosse na minha primeira aula, né? O coração está um pouco acelerado, mas sigamos, né? Coragem. Ao começarmos nossa meditação sobre o Espírito Santo, neste primeiro dia da novena, quero começar a partilhar com vocês esta pequena reflexão que fiz em minha oração e meditação sobre o tema de hoje. Em alguma das pequenas analogias que gosto de ter quando penso na igreja como um todo, gosto de chamá-la de Hospital das Almas. Assim como nos hospitais comuns que recebem diariamente milhares de casos patológicos de seus pacientes, nossas paróquias diariamente recebem no seu interior almas feridas e machucadas pelo pecado. Almas que se feriram sem ao menos imaginar a gravidade que cada uma de suas escolhas lhe traria. E como em um hospital, com todo o seu corpo médico e enfermeiros, nossas igrejas contam com os nossos sacerdotes, que na diária divina missão, através dos sacramentos, tocam essas almas feridas e nelas realizam curas e milagres. Porém, por trás de todo médico com toda a sua sabedoria e todo medicamento com a sua eficácia, existe alguém que, sem a sua ação e manifestação, seja para aquele que crer ou não, nada nos seria possível. E sim, é o próprio Espírito Santo. Neste primeiro dia da novena, a Beata Helena Guerra nos diz: as ações desse Divino Espírito nas almas são admiráveis, e quanto mais a contemplamos, tanto mais nos enchemos de maravilha e de consolação. Um Deus que se ocupa de mim, um Deus que se preocupa em me fazer o bem. O desejo pela minha perfeição é sua predileção ou ocupação. Ele trabalha em mim, pensa sempre em mim, não cessa de trabalhar em mim. E por que tudo isso? Porque me ama infinitamente. Queridos irmãos, quisera nossas almas entender os bens que esse Senhor de puro amor nos faz, para o nosso próprio bem, sem intenção de ganhar nada em troca, somente por amor. Amor esse que não se pode medir ou imaginar. Amor esse que é fruto de uma infinita misericórdia, que ser humano algum conseguirá transcrever em textos. Amor esse que nem sequer se preocupar após realizar a cura ou algum milagre, se irá receber alguma coisa em troca, continua aqui. E assim mesmo, ele realiza todas essas coisas, simplesmente por amor. Ainda falando um pouco sobre essa analogia do Hospital das Almas e seus medicamentos, reflito que a maior medicina que Deus nos deixou para operar diariamente em nós, como fruto do vosso Espírito, foram os próprios sacramentos. Sacramentos que, para aqueles que o desejam e o buscam constantemente, recebem em si infinitas graças. Como não poderíamos hoje pensar na Eucaristia, ápice da nossa fé, e quero também dizer da nossa existência. O que seria de cada um de nós se não tivéssemos Cristo diariamente em nós, vivo e único, um Deus perfeito e majestoso, que em nosso coração dissipa todas as trevas. A Eucaristia transforma a nossa dor, o nosso choro em alegria, o nosso luto em louvor. E aqui abro um pequeno parênteses, que cena perfeita podemos vislumbrar diante dos nossos olhos, quando um homem fraco, pobre e miserável, mas que foi lavado das cinzas de suas feridas e posto sobre si um diadema real, e põe as suas mãos sobre as espécies ofertadas e diz: dignai-vos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar essas oferendas. Recebei como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E após esta prece, pedimos com fé: mandai o vosso Espírito Santo. Fechando parênteses, assim podemos ver diante dos nossos olhos o maior milagre deste mundo. Um Deus tão grande que se faz tão pequeno. E mais uma vez, por quê? Simplesmente por amor. Sigo então falando um pouco sobre o sacramento da reconciliação. Esse que nas mãos do sacerdote é como um bisturi manuseado diante de uma cirurgia.
mas como minha pequena imaginação me faz pensar todas as vezes que me confesso, é como se eu chegasse diante do sacerdote cheio de correntes, presas a Satanás, espinhos venenosos que me provocam enfermidades, e ali o próprio Espírito Santo faz romper e diz: você é meu, eu te curo, te santifico, te amo e estou aqui. Aqui faço lembrar uma pequena partilha que tive com meu pai neste domingo, onde ele me contava de uma tia que sofria já há tempos com uma ferida em sua perna. Ela não frequentava a igreja, apesar de ter recebido todos os sacramentos da iniciação cristã. Já fazia mais de 30 anos que ela não se confessava. Certo dia, após uma conversa com ele, ela resolveu se confessar. E após ser absolvida, sentou-se em meio à capela da comunidade que ele fundou, e segundo ele, muitos puderam testemunhar que daquela ferida saía uma certa água ou secreção, e no final de tudo, após essa cena e alguns dias, simplesmente aquela ferida secou e cicatrizou. O moral da história fica que mesmo aquela cura que poderia ter sido marco na volta daquela mulher para a igreja, porém ela nem sequer fez questão de voltar a uma vida com Deus. E meu pároco e eu até ficávamos rindo na hora e dizíamos: é só por misericórdia e amor. Deus faz sem esperar nada em troca. Como a Beata nos disse, um Deus que se ocupa de mim, um Deus que se preocupa em fazer o bem. O desejo pela minha perfeição é a sua predileta ocupação. Vejam, meus irmãos, poderíamos nos estender e fazer toda uma catequese sobre os sacramentos, sobre a manifestação de Deus através de cada um deles, mas quero chamar a atenção principalmente para esses que provocam transformações imediatas em nossas almas. Como sigo em minha pequena analogia sobre o Hospital das Almas e seus medicamentos, como um analgésico que age de forma direta em nossa dor. Desde os tempos mais longínquos, jamais ouviu-se dizer um personagem bíblico ou um santo dos nossos tempos que tenha tido contato com o nosso Deus, seja ele na manifestação de qualquer uma das pessoas da Trindade, e esses homens e mulheres tenham continuado da mesma forma. O que nos falta para experimentar dessa ação? O que nos falta para permitir que, com a eficácia do próprio Espírito Santo, possamos em nós desfrutar de tudo aquilo que São Paulo nos diz na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 ao 23. Não seria o suficiente? Os frutos do Espírito é a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, bondade, fidelidade, brandura e temperança. Parece-me que, com o passar do tempo, o coração do homem, tomado pelo orgulho e pela soberba, quis diante do próprio Deus achar donos de si e em si procurar a salvação. Todos. Peço perdão pelas palavras, mas aqui faço lembrar do Padre Pedro Paulo, criaturas bobocas. Anátema seja aquele que confia em si mesmo e se diz independente ou dispensador dessa medicina, desses dons que por amor nos foi dado, e nele conservamos a nossa sobrevivência e a existência de toda a humanidade. E acredito que não por nossa glória ou por nossos méritos, mas esse ano cada um de nós recebemos uma bênção única, a graça de viver um Pentecoste totalmente especial. Vejam, assim como um bom profissional de educação física não pode exercer sua profissão sem uma nutricionista, um bom médico sempre está acompanhado de uma enfermeira e toda a sua equipe técnica. Ele, que é o cirurgião-chefe, o próprio Deus, que controla toda a ação, sempre tem presente consigo ela, que é chefe de toda a equipe de enfermagem, que monitora diariamente nossa recuperação. Ela que é a medianeira e dispensadora de todas as graças. Ela que junto a ele conduz e orienta toda a sua equipe. Ela que é serva, mãe, esposa e rainha dos apóstolos. São Luís Maria já vai dizendo em tratado, no parágrafo 25, Deus Espírito Santo comunicou a Maria, sua fiel esposa, seus dons inefáveis, escolhendo-a como dispensadora de tudo o que ele possui. Não sejamos como os devotos escrupulosos, como nos ensina o mesmo São Luís, que receiam ser demasiadamente devotos da Virgem por respeito a Jesus Cristo. Muito pelo contrário, pelos nossos próprios méritos, valor algum temos para alcançá-los. É pela triagem dela que, ao entrarmos nesse hospital das almas, somos acolhidos e atendidos
pelo médico dos médicos. Jamais existiria um dia sequer onde ele se faria presente e ela não estaria. E como ia dizendo aqui, acolhidos para que junto dela possamos, uma vez mais, ver se cumprir a promessa como nos diz no Evangelho de hoje. Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Sim, toda ferida para ser curada precisa primeiro ser sentida. Choraremos e sofreremos com as lutas que teremos neste mundo, e principalmente nesses 8 anos que nos esperam. Mas aquele que nos prometeu é fiel e assim cumpriu. Não nos deixou só, nos deu uma Senhora soberana que sempre nos acolhe, um Paráclito que vem em nosso auxílio e todo aquele que o clama, que ora em nosso favor, principalmente quando não sabemos como pedir, que age em nossas almas através dos sacramentos, da oração e que transforma constantemente e nos auxilia no caminho para o Pai. E esse mesmo Espírito sempre faz em nós tudo o que quer e pode para a nossa santificação. E aqui vos exorto, não vos deixeis confundir a ação e a eficácia do Espírito Santo em nossas almas com a euforia e o sentimentalismo dos tempos atuais. Muito pelo contrário, toda a ação dele deve ser refletida em nossas vidas através da nossa santidade e do nosso modo de viver. Como já vai dizer aquela pequena frase atribuída a São Francisco de Assis, se necessário, usem as palavras. Ninguém pode ou deve ousar dizer que alcançou santidade alguma sem auxílio dele. Ele é o cirurgião-chefe, ele é o medicamento, ele mesmo, antes de nós desejarmos a nossa recuperação e santificação, ele assim o quer. Que possamos, no início dessa novena, assumir essa certeza de que não estamos aqui por acaso. Estamos onde deveríamos estar, onde o próprio Espírito nos guiou e quer agir diretamente em nós, tendo em nós a manifestação viva do seu poder e a santificação de nossas almas, a transformação constante dentro desse hospital, onde estamos sendo monitorados por aquela que não sai um segundo sequer do nosso lado. Não nos esqueçamos de que, e tenhamos isso gravado em nossas almas, sempre teremos à nossa disposição quando feridos, um hospital, um médico, uma enfermeira e medicamentos para nos tratar. E assim chego ao término dessa reflexão com uma pequena oração que aprendi com o Padre Shankar. Ó Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, iluminai a minha mente e clareai o meu coração, inflamai o meu intelecto e mostrai-me, ó Espírito, qual o plano de Deus para a minha vida. Eu te apresento as situações que estou vivendo, aquilo que é para o meu bem e minha santificação e que agrada a Deus que seja mantido. Qualquer situação que eu viva, pessoas ou lugares, se não agrada a Ti, se não me levam ao céu, meu Deus e Senhor, retire hoje da minha vida. Eu te dou liberdade para fazer da minha vida o que o vosso Espírito deseja. Aproxima de mim o que aproxima de Ti, e afasta de mim o que afasta de Ti. Eis aqui o Teu servo, faça em mim a Tua vontade. Amém.